Nos últimos 30 anos, do neoliberalismo para cá, se evidenciou lá na agricultura uma disputa entre três projetos. E todos eles têm muito a ver com o meio ambiente, com a produção de alimentos e, se vocês quiserem, com a estrutura fundiária do nosso país. O primeiro projeto nós poderíamos chamar que é do latifúndio atrasado. Esse projeto reúne 30, 40 mil fazendeiros, grandes proprietários, e o objetivo principal deles é eles fazerem a chamada acumulação primitiva do capital, se apropriando dos bens da natureza. O segundo projeto que está em disputa é o modelo do agronegócio. O agronegócio se dedica a produzir commodities. Commodities são mercadorias agrícolas padronizadas a nível mundial. 80% quase do PIB agrícola nacional hoje é composto pelo agronegócio. Mas o que eles produzem? Soja, milho, cana, algodão e pecuária bovina. Por último, então, nós temos o terceiro projeto, que nós do MST chamamos Reforma Agrária Popular. Porém, todos esses apelidos são apenas rótulo do mesmo projeto. Que projeto é esse? É o projeto dominado pela forma de produzir da agricultura familiar. E qual é a natureza principal desse terceiro projeto? Primeiro que ele se baseia, repetindo, no trabalho familiar. Portanto, ele agrega mão de obra, coisa que o agronegócio não quer. O agronegócio usa muito agrotóxico para substituir a mão de obra e muita máquina. Então, a agricultura familiar ela é baseada no trabalho. Segundo, toda a sua estrutura e a sua lógica é de produção de alimentos. Primeiro, alimentos para a própria família, e olha que não é pouco. Um modelo que alimenta por si só 5 milhões de famílias já é uma pequena revolução. E esse trabalho familiar sempre tem excedente, porque esse é o progresso da civilização. E esse excedente, então, vai para o mercado nacional. Ainda que muitas famílias do Sul, como vocês sabem, que estão integrados à agroindústria, da avicultura, da suinicultura, que parte do seu trabalho vai para a exportação. E esse modelo, ainda que não seja total, mas há uma propensão natural deles adotarem a agroecologia. Alguns, baseado apenas na sabedoria popular, que vai passando de geração em geração, e outros já nessa conjugação que nós estamos fazendo esforço de adotar técnicas de agroecologia, que significa, independente das nuances, você conseguir aumentar a produtividade das áreas e aumentar a produtividade do trabalho desses camponeses sem desequilibrar a natureza. Se fala tanto em várias reformas, né? Na reforma administrativa que está aí, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas as reformas são necessárias, né? Mas a reforma agrária não é falada, digamos assim, né? Ou é até atacada pelos mesmos setores que defendem as outras reformas. Mas isso por um motivo muito simples, a pauta da reforma agrária no Brasil, né, ela é colocada pela classe trabalhadora, né? Então, pelo campesinato, pelo proletariado rural, enfim, são os movimentos de luta pela terra que colocam esse projeto, né? E que inclusive, a questão ambiental, né, é essencial para a discussão, inclusive, de superação, né, do próprio modelo do capital. Dentro dos marcos do capital e dentro dos limites do Estado brasileiro, a reforma agrária tem muito pouco a avançar, ou melhor, qualquer processo de desconcentração fundiária, de democratização, né, do uso da terra, ele precisa passar por um processo de expropriação, né, justamente desses dois projetos aí, desses atores que levam esses dois projetos aí que o João Pedro colocou à frente. Então, a gente precisa expropriar, né, de fato, essa classe, né, que
como o João Pedro colocou, né? Ela se apropria da terra, invade, né? Estabelece os elementos da natureza como capital, mas teve uma coisa que o João Pedro não colocou, ela se aproveita, a exploração do nosso trabalho. Acho que um quarto projeto que a gente precisa colocar, e além dos que o João Pedro colocou, é o processo de revolução agrária, porque dentro dos marcos do capital e dentro dos marcos do Estado, acho que muito difícil a gente conseguir alterar, principalmente em conjunturas de crise, como é a que a gente está vivendo agora, né? A gente conseguir alterar a lógica de uso da terra, né? Saindo da lógica mercantil, né, e preservando a natureza, que significa, né, preservando o meio ambiente de forma geral, que é o que vai dar o elemento para a gente, de fato, né, poder pensar em humanidade. Falar em sustentabilidade, né, do nosso ponto de vista, não do ponto de vista que as classes dominantes colocam aí, né, e falar em um outro tipo de uso da terra, acho que passa necessariamente por a gente romper, né, com essa lógica do Estado e do próprio capital. É óbvio que é um desafio, né, que não é um desafio pequeno, né, mas diante da barbárie que a gente está vivendo do ponto de vista ambiental, e a pandemia é um sintoma disso, né, acho que não tem como a gente fazer um debate sobre produção de alimento e sustentabilidade ou preservação ambiental sem falar em romper realmente com a lógica do capital. A gente tinha um objetivo aqui que era refletir sobre a questão da reforma agrária e ela como fundamental, né, para a gestão territorial e ambiental. Acho que a gente conseguiu cumprir isso, a gente mostrou que realmente é muito entroncado, né, a questão da reforma agrária com a questão ambiental, até por conta do modelo de desenvolvimento que é defendido, pela questão da agroecologia, por se combater o uso de agrotóxicos, né, e por realmente fazer com que a terra possa ser produtiva sem ser morta, né, como a gente está vendo nos casos das queimadas, né. Então, é muito gratificante. Uma reforma agrária de verdade, da forma como a gente quer, na verdade, ela só é possível com a superação realmente de um sistema que é opressor pela sua essência.